infelizmente. Mas eu estou sabendo aí que nós vamos está aumentando a concorrência, a oferta de programas para videoconferência, nós vamos ter outros aí que vão disponibilizar mais tempo para a gente trabalhar de graça. Vamos continuar aqui. Então, finalizando aqui sobre planejamento operacional, né? Sobre planejamento operacional. O planejamento operacional ele vai estar voltado para a eficiência e busca do desenvolvimento da melhor forma de desenvolver as atividades, e ele é classificado em procedimentos, orçamentos, cronograma e avaliação de risco. Mostram corpos enfileirados em cima de macas. O número de mortos pelo novo coronavírus já chega a 854 no estado. As restrições de isolamento seguem por enquanto. Está todos aqui. Isso. Está todos aqui para a gente poder continuar direitinho. Bom, vamos lá. Então, essa é a parte do planejamento operacional. Nós vimos lá que o planejamento estratégico ele trabalha no nível estratégico, o planejamento intermediário, o planejamento tático, ele vai se preocupar com o planejamento a nível de departamento, e o planejamento operacional, ele tem essa preocupação em desenvolver planos locais, planos bem a nível de atividade. Fale, Afonso, pode perguntar. Queria perguntar alguma coisa, Afonso? Quando aparece assim um rentezinho, uma mãozinha aqui, eu acho que é querendo falar, mas não se manifesta. Planejamento operacional, que busca apontar os procedimentos, os orçamentos, cronograma, avaliação de riscos. Isso é parte do planejamento. E aqui nós temos esses planos que foram gerados. Nós vamos ver aqui os planos que foram gerados mais à frente. Os planos gerados, que são a nível de atividade operacional, são os planos que são concebidos a partir do planejamento operacional, com relação aos métodos, a metodologia. Um exemplo, nós temos os fluxogramas, com relação ao recurso financeiro, ao orçamento, ao dinheiro, ao capital, o orçamento, plano orçamentário, com relação ao tempo de execução das atividades, o cronograma, e nós temos com relação às políticas e comportamento dos indivíduos nas atividades, regras e normas. Então, são planos que são gerados para que dê mais eficiência ao desenvolvimento das atividades operacionais. Então, esses planos são concebidos a esse nível operacional. Então, nós falamos da primeira função administrativa, que foi o planejamento e seu desdobramento. Vamos falar agora da organização. Professor. Oi, diga, pode perguntar. No caso aí do plano, eles precisam estar sistematizadas as ações? Sim, como a gente viu aí, quando a gente fala de sistemas, sistematizar as ações, elas precisam estar devidamente integradas. Todas elas precisam estar integradas. Elas são dependentes. O orçamento, ele está dependente do fluxograma, que está dependente também, interage com o orçamento. Ele vai determinar os passos necessários, etapas necessárias, assim como o cronograma funciona em cima de um orçamento também. As regras vão ditar cronograma, fluxogramas. Então, todos esses planos estão devidamente integrados, estão sistematizados. Eles precisam funcionar assim. É cíclico, assim como são as operações administrativas. Os processos administrativos. Vamos falar aqui de organização. Falamos de planejamento, vamos falar de organização. Olha, organização compreende a ordenação e agrupamento de atividades e recursos, visando ao alcance de objetivos e resultados estabelecidos. É dar ordem às coisas. Você vai ter... Oi, alguém quer perguntar? Sou eu, Luan.
Pergunte. É o seguinte, em relação ao planejamento, eu queria saber se todo planejamento ele gera planos, é isso? Todo planejamento, para você executar depois, você precisa do plano. Porque pense assim, se você não gerar o plano, que é o resultado do que você está planejando, você não terá um suporte para que você possa implementar aquilo que você planejou. Há uma sequência assim da execução dos planos ou eles podem ser executados de forma aleatória? Não, não pode. Quando a gente fala aqui, olha, os planos que são gerados aqui, ó, quando eu falo de fluxograma, é determinar a etapa de pôr em prática esses planos. O cronograma é um plano operacional que determina quando colocar em prática os planos, a sequência dos planos, qual será a sequência dos planos e quando pôr em prática cada um deles. Então, isso tem que estar muito bem claro no planejamento. O planejamento tem que ser pensado o que vem primeiro, as prioridades, os planos prioritários e os planos secundários, terciários, e assim vai. E estabelecer ordem, aí entra a organização, mas tudo isso precisa ser pensado no planejamento. Isso vai estar depois, vai ser colocado no plano, que é o plano que você vai usar para, olhando para ele, colocar em prática aquilo que você vai executar. Certo. Sim, quem ia perguntar? Alguém No caso, o objetivo do planejamento é o plano, é isso? Não, o objetivo é o que você precisa, o que você pretende obter com a execução do plano. Com a execução do plano. Então, os planos normalmente eles são uma consequência do planejamento. Os planos são resultado do planejamento. O resultado é o que você construiu a partir do planejamento. Vamos pensar assim. Você quer fazer uma viagem no final do ano para os Estados Unidos. Então, o que você faz? Você coloca no papel tudo aquilo que você vai precisar para essa viagem. O objetivo é viagem em dezembro para os Estados Unidos. Agora, quais são as ações que você vai fazer? Eu vou precisar de recurso. Onde é que eu vou buscar esse recurso? O que é que eu vou precisar ter para poder fazer essa viagem? Eu vou precisar de passaporte, eu vou precisar disso, daquilo. Então, você está anotando ali tudinho aquilo que você vai precisar. Você está construindo, está planejando. No momento que você está construindo aquilo, você está fazendo as anotações, você está planejando. Quando você finalizar esse planejamento, quer dizer, pronto, finalizei, agora já sei o que é que eu tenho que fazer. Quando chegar o momento, aquilo que você riscou, você colocou ali no papel, você transformou isso num plano, no seu plano de ação. Entendeu? Então, o plano é o resultado, é aquilo que foi construído a partir do planejamento. Deu para entender? Certinho? Ativo. Ok, que bom. Exatamente. Então, vamos evoluir aqui para a organização. Porque o plano, ele diz o que se pretende. Ele dá o objetivo, o plano define o objetivo, o plano define as formas, os meios, as ações que devem ser desenvolvidas para alcançar esse objetivo. Mas depois que eu fiz isso, que eu construí o plano, eu preciso organizar. Eu vou ter todo esse recurso, toda essa estrutura, eu tenho que colocar em ordem para poder o meu objetivo ser alcançado. Eu preciso organizar. Essa é a função que vem logo em seguida, a organização, que é dar ordem, agrupar as atividades e recursos, visando o alcance dos objetivos e resultados que foram definidos no planejamento. Para a adequada organização de uma empresa, pode-se considerar o desenvolvimento de alguns aspectos, principalmente os seguintes. Para organizar, você precisa analisar os objetivos do trabalho,
você precisa dividir o trabalho, você precisa definir responsabilidades, você precisa definir níveis de autoridade e você precisa desenhar a estrutura organizacional. Mais à frente, vocês terão uma disciplina chamada Sistemas, Organização, Sistemas e Métodos. Mais à frente, vocês terão uma disciplina chamada OSM, Organização, Sistemas e Métodos, que vai ajudá-los a compreender muito melhor o funcionamento dessa organização. Resultado, isso que você pretende fazer, ou seja, desenvolver informações específicas que balizam e sustentam essas ações. Exatamente, muito bem, isso mesmo. Então, falando de organização, é dar ordem às coisas, colocar as coisas nos seus lugares devido para que as coisas funcionem, para que consigamos eficiência no desenvolvimento das atividades e alcançar os objetivos, que é a eficácia. Então, falando ainda sobre a organização, para que ela possa funcionar, a organização ela precisa ser desenhada sobre uma estrutura organizacional. Ela precisa ser construída, a organização, ela vai construir, vai definir a sua estrutura organizacional. O que é estrutura organizacional? Conjunto ordenado de responsabilidades, autoridade, comunicações e decisões das unidades organizacionais de uma empresa. Então, estrutura organizacional é definir todo o funcionamento daquela organização, como tudo vai funcionar naquela organização. Eu pedi aí que tem um microfonezinho aí que está aberto aqui, não está atrapalhando um pouquinho. Vamos lá, mutei ele agora aqui. Então, na organização, eu preciso definir essa estrutura organizacional. Essa estrutura precisa estar eficientemente elaborada, organizada de forma estruturada, para que eu possa funcionar tudo direitinho no seu lugar, no seu tempo certo. A estrutura, o final de uma estrutura organizacional, quando ela estiver elaborada, ela vai gerar o que nós chamamos de organograma estrutural. O organograma que define funções, hierarquia, subordinação, centralização, departamentalização, tudo isso é definido simbolicamente num organograma. Essa estrutura organizacional, ela é o somatório de uma estrutura informal com a sua estrutura formal. Mas o que é essa estrutura formal e informal? Toda organização ela tem uma estrutura formal e uma estrutura informal. Todas elas. Sabe? A estrutura formal Não. Ela é deliberadamente planejada e formalmente representada, em alguns aspectos, pelo seu organograma. Então, eu posso expressar a minha estrutura formal através de um organograma. É aquilo que vem planejado, é aquela estrutura que foi pensada, planejada, estabelecida, através de normas, através de políticas, através de estatutos e regimentos, ela vem extremamente estabelecida, vem muito bem estabelecida. Vocês querem pagar de estar arriscando minha apresentação? E a estrutura informal, ela surge da interação social das pessoas, ela surge das relações interpessoais, o que significa que se desenvolve espontaneamente quando as pessoas se reúnem. Elas representam relações que usualmente não aparecem no organograma. A estrutura informal ela também é muito importante para a organização, porque a gente sempre vai encontrar grupinhos informais que precisam ser organizados. Os grupos informais precisam também ter uma organização para que eles não atrapalhem a estrutura organizacional, para que eles não atrapalhem, se tornem um empecilho, um problema para o desenvolvimento das atividades na organização. Então, eu preciso ter bem claro essas duas estruturas. E a estrutura organizacional, ela é composta por elas, é o somatório dessas duas estruturas, tanto a formal como a informal. Não tem como dizer que aquela estrutura, que aquela empresa não tem uma estrutura informal, porque todas elas têm a partir do momento que as pessoas se socializam dentro delas.
duas pessoas, uma empresa de 3 pessoas, 2 pessoas se juntam e tem uma relação de aproximação, então elas já estão formando uma estrutura informal. Então, a organização vai se preocupar em dar ordem às coisas dentro dela, gerando o que nós chamamos de estrutura organizacional. Isso é a parte da organização. A função seguinte é a direção. Vamos falar da direção. A função seguinte é a direção. A direção é aquela função administrativa que conduz e coordena o pessoal na execução das tarefas antecipadamente planejadas. Eu planejei o que tem que fazer para alcançar o meu objetivo. Eu coloquei as coisas no lugar, eu coloquei os recursos nos lugares, eu montei a estrutura direitinho. Agora eu tenho que fazer as coisas acontecerem. A função administrativa que faz com que as pessoas desenvolvam as atividades de forma coesa, sinérgica, ordenada, em busca do desenvolvimento das atividades para alcançar os objetivos, é a direção que vai determinar isso. Refere-se ao relacionamento interpessoal do administrador com os seus subordinados. Envolve influência, comunicação, orientação, motivação, liderança, para as pessoas desenvolverem suas atividades, suas tarefas. Então, a direção é extremamente importante, não menor que as outras, também não maior que as demais, porque se eu não planejar antes, eu não chego até aqui. E se eu não colocar as coisas nos lugares, em ordem, também eu não tenho como dirigir. Vai ser um caos. Eu preciso das etapas anteriores terem funcionado muito bem, para quando chegar e colocar as pessoas para trabalhar, eu preciso ter as condições para isso. Diga. O processo administrativo está referente diretamente ao momento da execução, é isso? Pode repetir? Eu não ouvi bem. O processo administrativo, direção, ele está relacionado diretamente ao momento da execução? Exatamente, ao momento da execução. Porque até o momento, você estava só colocando as coisas nos lugares. Você estava arrumando as coisas. Agora você vai fazer as coisas, os produtos. Tá certinho, Josileia. Obrigado pela tua participação, viu? Fique bem, que Deus te abençoe e dê sua saúde. Então, voltando para cá, a direção é que vai fazer com que essas atividades sejam desenvolvidas, sejam colocadas em prática, sejam executadas. É a partir, porque são as pessoas que vão fazer as coisas funcionarem. Então, nesse momento aqui, é que eu vou fazer com que as pessoas executem as tarefas. Aí eu vou ter que influenciá-las, ter uma comunicação eficiente, orientar adequadamente, motivar, liderar para que elas possam desenvolver suas atividades. O administrador, a gente costuma dizer que administrador não executa atividades. Ele guia, ele orienta, ele faz com que seus subordinados desenvolvam as atividades. Então, é a etapa, é o processo ou é a função da direção. Falando ainda sobre direção, a gente vai voltar a falar sobre um pouco... sabe. Tira o microfone antes de você chamar alguém. Vamos falar aqui ainda de direção. Deixa eu passar aqui minha tela. Olha aqui. Direção segundo McGregor. Vocês lembram de Douglas McGregor, que nós falamos? Douglas McGregor, lá na teoria das motivações, teorias motivacionais, Douglas McGregor, que ele nos trouxe a teoria X e Y. Teoria X, teoria Y. Então, para que possamos direcionar, dirigir de forma eficiente, liderar de forma eficiente, nós precisamos identificar esses estilos de direção que nos foi trazido segundo McGregor. Os profissionais subordinados da teoria X e os da teoria Y. O gerente, baseado na teoria X, ele funciona como um autoritário
e ele estabelece e faz com que as pessoas desenvolvam as atividades. O líder, o gerente, o gestor, o líder, ele, juntamente com a equipe, ele desenvolve as atividades, baseado na teoria Y. O comportamento das pessoas da teoria Y. Então, a teoria X tem comportamentos mais, mais fechados, menos contributivos. E a teoria Y traz comportamentos muito mais contributivos no caso, colaborativos no caso. Autoritário, estilo repressivo, e aqui já é liberal, desenvolvimentista. Então, aqui é uma boa diferença entre gestão, gerente e líder. É importante que o administrador ele esteja gerente e que seja também um bom líder. Mas vocês terão a disciplina de lideranças, atributos e atribuições, direção, que vai trabalhar muito essa questão da liderança na organização. A teoria Z, isso aqui é a teoria XY de Douglas McGregor. Um outro estilo de liderança está na teoria Z. Teoria Z de William Walsh, é um japonês, William Walsh. Ele desenvolveu uma nova concepção de direção. A filosofia de emprego a longo prazo, ele vai buscar aquela manutenção do trabalho, valorização do trabalho a bom, longo prazo mesmo, para o profissional, dá ênfase no planejamento do desenvolvimento da carreira dos seus colaboradores, participação e consenso na tomada de decisões, descentraliza muito mais a tomada de decisão e envolve os funcionários em todo o processo de tomada de decisão, de envolvimento dos resultados. Então, essa é a teoria Z de Walsh. A teoria Z de Walsh, ele já traz uma concepção diferente no processo de direção, de liderança, de comando dentro da administração. Então, nós temos a teoria X, Y e Z, as três teorias que vão falar muito dessa questão de direção. Isso nós estamos falando de direção, a terceira função administrativa. E agora nós vamos falar de controle. Quarta função administrativa, o controle. Olha só, é a função encarregada de definir os padrões de desempenho, monitorar, comparar e, se necessário, implantar ações corretivas para assegurar o cumprimento dos objetivos. É a verificação se tudo transcorreu conforme planejado, organizado e dirigido. Então, já é o último momento em que vai fazer a verificação do que está sendo executado, comparando com aquilo que foi pensado, planejado, e se estiver ocorrendo tudo certinho, mantém, se não, faz as correções necessárias para alcançar o objetivo esperado. Então, é na função de administração, a função de controle, é que vai desenvolver essas atividades. O controle, ele possui 4 fases, o processo de controle. 4 fases. Estabelecimento de padrões e critérios, observação de desempenho, comparação de desempenho com o padrão estabelecido e ação corretiva. Deixa eu mostrar aqui na figura para ficar melhor. Então, essas 4 fases do controle, ela é cíclica também, ó, se observarem, é cíclica também. Então, começa no estabelecimento de padrões. Eu preciso definir quais são os padrões que eu vou usar para mensurar, para medir, para avaliar. Os padrões que são utilizados para fazer a avaliação, a medição do que está sendo produzido. Uma vez que eu estabeleci os padrões, eu vou observar o desempenho. Sim, se dentro dos padrões, ele está condizendo com os padrões que foi determinado, então eu vou avaliar o desempenho, comparar, e depois vou fazer a comparação do desempenho com o padrão. Eu vou identificar quais são os fatores de desempenho e comparar com o desempenho padrão. E fazer as ações corretivas sendo necessárias. Deixa eu ver quem perguntou alguma coisa aqui. Ah, é o cachorro. Não deixe o cachorro nos atrapalhar.
Então, aqui são as fases do controle. E, mais uma vez, eu repito, vocês terão disciplinas que irão detalhar muito mais cada uma dessas ações administrativas. Estabelecimento de padrões é a primeira fase, a observação do desempenho, a comparação do desempenho com o padrão e a ação corretiva necessária. Então, essas são as fases do controle. E aqui nós temos, na tela seguinte, nós temos exemplos, né, de padrões, desses tipos de padrões que serão identificados para poder fazer as comparações. Padrões de quantidade, padrões de qualidade, padrões de tempo e padrões de custo. Então, cada padrão desse aqui será devidamente mensurado, comparado e corrigido, sendo necessário, para poder alcançar os objetivos que foram traçados no planejamento. Padrões de quantidade, por exemplo, volume de produção, nível de estoque, volume de vendas. Padrões de qualidade, controle de qualidade do produto, especificações do produto. Padrões de tempo, tempo padrão de produção, tempo médio de estocagem, padrões de rendimento, padrões de custo, custo de produção, de estocagem, padrão médio de financiamento, e assim tem vários custos, tempos, controles, volumes, padrões de quantidade, qualidade, tempo e custo, que são utilizados como parâmetros para mensurar, para comparar com o que está sendo produzido ou efetivado. Ainda sobre controle, o controle ele funciona também nos níveis organizacionais, aqueles níveis operacional, intermediário e estratégico. Os tipos de controle a nível de estratégico, chamado controles estratégicos, são sistemas de decisões de cúpula que controlam o desempenho e os resultados da organização. Então, ali, aquilo que está sendo pensado a nível estratégico, ele também está sendo controlado a nível estratégico. Os balanços, por uma época, sazonais, os balanços quinquenais, os balanços que demandam uma grande demanda de tempo, é chamado de controle estratégico. Oi, diga. Boa noite, aqui é Valdo. Uma pergunta, esse controle, ele fica somente a cargo do estratégico e do tático, ou ele se estende um pouco mais? Não, veja bem, nós vamos até estar falando agora aqui. Olha, a nível estratégico, os executivos ali, eles têm ferramentas no nível estratégico. Os nossos executivos têm ferramentas que eles utilizam ali para verificar, para comparar os padrões, para fazer a avaliação do que está acontecendo a nível estratégico. Vai acontecer a mesma coisa aqui, ó, no nível tático, a nível de departamento. Cada departamento também tem suas ferramentas de controle que estão sendo utilizadas para controlar, para avaliar o desempenho das suas atividades departamentais. E também no nível operacional, a gente tem ali junto com os operadores, com os operacionais, com os colaboradores que estão desenvolvendo as atividades, vendendo, comprando, eles também usam constantemente ferramentas de controle de desempenho, de controle de atividades que vão estar sendo utilizadas para verificar como está o andamento dos trabalhos. Em todos os níveis, nós temos ferramentas avaliativas de controle de desempenho, controle de qualidade, controle de efetivo de atividades, para avaliar os processos em cada um dos seus níveis. Então, isso acontece em todos os níveis. E aquelas ações a nível operacional, elas podem acarretar em punições ou recompensas para os colaboradores. Então, cada nível tem suas ferramentas de controle também. Ferramentas para o controle estratégico, para o controle intermediário, para o controle tático e para o controle operacional.
Então, essa aqui são as funções administrativas que eu queria trazer para vocês. O que nós chamamos o conjunto dessas funções administrativas, desenvolvimento de todas as funções administrativas, que nós chamamos de processo administrativo. Tá? Então, a gente não pode esquecer, processo administrativo, processo de atividades administrativas, gerenciais, de todo administrador, é o conjunto dessas funções administrativas que serão desenvolvidas, desempenhadas pelo profissional da administração. Abra perguntas aí, a gente tem 6 minutos para finalizar a nossa aula. Perguntas. Estamos à vontade. Vamos lá. Pode perguntar, quem quiser questionar. Vou abrir a câmera aqui. Fique à vontade. Quem quiser argumentar, perguntar alguma coisa. Alguém? Alguém gostaria de perguntar? Vamos lá, gente. Cadê a contribuição de vocês? Alguma dúvida, alguma coisa que não foi compreendida? Vamos falar no microfone mesmo. Pode chamar no microfone, abrir o microfone e perguntar. Vamos lá. Quem gostaria de argumentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Professor, Oi, diga, Paulo. o PODC ele é fundamental para as organizações, certo? Certo. Ele vai ser trabalhado durante vários períodos, isso? Ele vai ser, vocês vão ter várias disciplinas que vocês vão ter mais detalhamento de tudo isso aqui. O planejamento, vocês vão ter a disciplina de gestão estratégica, que vai trabalhar toda a questão do planejamento. Vocês vão ter uma disciplina de OSM, Organização, Sistemas e Métodos, que vai trabalhar a organização e os sistemas organizacionais. E você vai ter disciplina de ações de controle, que vão trabalhar todas essas questões de controle. Vão ter a disciplina também de liderança, que vai envolver toda essa questão de direção e liderança. Então, por quê? Porque essas funções administrativas que eu demonstrei aqui, mas foi de uma forma muito generalista, muito básica. E vocês precisam ter um conhecimento profundo de como executar cada uma dessas funções administrativas, porque elas são extremamente importantes. Nós, enquanto administradores, executamos essas ações administrativas constantemente. No caso aí, então, ela vai se aprofundar, não é isso, professor? Isso. Vocês vão ter mais detalhes sobre essa. Mas eu já quero, claro, eu já tenho que passar uma visão básica dessas funções administrativas para vocês. Alguma coisa que não foi entendida? Uma dúvida? Professor, Oi, Eva, boa noite. boa noite. A função de controlar, ela é mais ligada à questão de orçamento, ao financeiro, mais ligada ao financeiro, é isso? Não. Essa função controlar, ela está presente em todas as áreas, em todos os departamentos, em todos os níveis, por todos os gestores da empresa, da organização. Todos eles precisam ter ferramentas de controle em suas atividades. Por quê? Veja bem, você é gerente financeira. Você é gerente financeira. Você precisa planejar as contas financeiras, as contas da empresa. Receber, a pagar, a adquirir, a receber, tal. Você precisa planejar como isso vai acontecer, você precisa organizar essas contas, você precisa dirigir essas contas, fazer as pessoas desenvolverem essas contas, fazer as pessoas funcionarem, desdobrar essas contas, buscar pagar, buscar receber essas contas. E você precisa ter ferramentas de controle sobre essas contas ali. Como é que você vai saber se
está sendo pago, não está sendo paga. Então, as funções, de um modo geral, planejar, organizar, dirigir e controlar, ela está presente em todas as ações, sobre qualquer égide de qualquer profissional da administração, em qualquer unidade de trabalho, em qualquer tipo de trabalho que ele venha desenvolver dentro da sua empresa, dentro da empresa. Não depende, não é só vinculada a uma área específica, não, está presente em todas as áreas. Planejar, organizar, dirigir, controlar, todas elas têm suas próprias ferramentas em cada uma das áreas que precisa ser trabalhada elas. Deu para entender, Eva? Deu sim, entendi. Professor, Oi. então o processo administrativo, o significado do processo administrativo, a gente considera que é um conjunto sequenciado das funções administrativas, é isso? Isso, o processo administrativo são todas as funções administrativas que você vai desenvolver. Você vai desenvolver essas funções administrativas. E o conjunto delas, dessas ações administrativas, dessas funções administrativas, nós chamamos de processo. É o processo que você vai desenvolver na administração. Você vai planejar, você vai organizar, você vai dirigir, você vai controlar. Sim, Evaldo, que eu gostaria de perguntar? Professor, Diga. eu só gostaria que você fizesse aí mais, porque eu não atentei muito, assim, para a questão da estrutura organizacional, se eu fizesse mais um esclarecimento a respeito disso aí, por gentileza. Lá na estrutura organizacional, Sim. a estrutura é como se coloca em ordem as coisas dentro da organização. Olha, vou voltar aqui para a estrutura aqui rapidinho. Para já encerrar aqui, eu não quero abrir de novo, porque não teria necessidade. Então, tranquilo. Não, mas eu vou rapidinho, eu te mostro aqui, ó, a estrutura organizacional. Nós temos um minuto ainda aqui, dá para chegar lá. Aqui, planejamento, chegando aqui em organização, aqui estrutura organizacional. Olha só, estrutura organizacional é o que você obteve quando você organizou os diversos recursos que você tem da sua empresa. Você colocou as coisas tudo no lugar, os diversos recursos, as pessoas nas suas atividades, o material nos diversos locais, nos seus locais devidos. Então, você distribuiu tudo equitativamente, então você obteve o que nós chamamos de estrutura organizacional. Ou seja, eu estruturei a organização de maneira organizada. Né? Exatamente. Ao final disso, você tem o que você chama de estrutura organizacional. Ou seja, é o alocamento de toda a estrutura funcional da organização. No momento que você botou tudo no seu devido lugar, você estruturou a organização. Exatamente. Certo.